Ricardo, deixa eu falar uma coisa. Me ajudou muito a compreender o Simondon, porque o Simondon, a gente sabe que ele é um filósofo difícil de entender, mas me ajudou muito a compreender aonde ele estava se confrontando com Aristóteles quando se trata do ilemorfismo. Então você fala assim, olha, até o Aristóteles, o pensamento grego, esse mergulho profundo que ele faz, ele é generativo, né? Com Aristóteles isso acaba, né? E me ajudou muito a compreender o que se perdeu, o que o Simondon vai alavancar nesse confronto com Aristóteles, quando ele se confronta com o ilemorfismo. Talvez você possa explicar de uma forma muito simples o que é o ilemorfismo e como é que a individuação antecede isso, né? Como é que a gente foi mirando no lugar errado e perdeu o próprio processo de individuação. Você pode falar um pouquinho? É muito simples, porque é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, o Aristóteles, né, o que ele vai dizer? O que ele coloca? Né? Ele parte de um princípio que é a própria questão da filosofia. Tá? E qual é a questão da filosofia? Quem é o ser? Quem é aquele que existe? Tá? Para Aristóteles, é claro, o que existe é o indivíduo. É o indivíduo que é o que existe. A questão todinha é que esse indivíduo ele tem um elemento que é a resultante, se isso segundo Aristóteles, seria a resultante de uma composição ou um composto entre uma matéria e uma forma. Tá? É isso que é a base do pensamento ilemórfico, que, segundo Simondon, vai arrastar toda a história da filosofia, inclusive Heidegger. Tá? Inclusive Heidegger, quando ele coloca o problema do Dasein. Tá? Ele ainda está nessa posição ontológica baseada no indivíduo constituído, numa relação entre matéria e forma. Tá? Ora, então, se o indivíduo é o composto de matéria e forma, como é que se dá essa composição entre a matéria e a forma? Não existe matéria sem forma e nem forma sem matéria. A noção de matéria e forma em Aristóteles é uma noção de relação. Tá? Então, ele tem que buscar qual é o princípio da individuação. Então, ele vai buscar algum elemento que é anterior à própria individuação, que vai servir como causa. Ora, a matéria, isso aí existe uma série de discussões, né? Os aristotélicos ficam se debatendo aí, não é a minha questão, tá? Mas, de uma forma geral, a matéria, num certo sentido, não pode dar conta dessa individuação porque ela é indeterminação. Ou, numa linguagem aristotélica, ela é uma potência. Potência de receber uma forma. A determinação vai vir da forma. É a forma que vai dar determinação à matéria. Então, Aristóteles, como diz o Simondon, ele faz uma ontologia invertida. Ele parte do indivíduo para buscar a causa. Ele não parte da causa, ou seja, dos elementos que estão gerando o indivíduo. Então, quando ele vai para os pré-socráticos, ele busca reverter essa posição aristotélica, tá? Que eu repito, é uma posição que nós vivenciamos. Aristóteles não está morto, não, ele está bem vivo. O pensamento do Ocidente é todo ele marcado por isso. Tá? Quando nós buscamos uma identidade,
né? Essas discussões identitárias que nós vemos por aí, a busca da identidade, isso é uma questão aristotélica. O que é buscar a identidade? É buscar a forma a qual eu pertenço. Então, isso aí é um modelo aristotélico. O que o Simondon está buscando é justamente um modelo de pensamento que fuja dessa visão estática, né? E busca um pensamento vivo, tá? Um pensamento onde o ser vem a ser. Ele não é, ele vem a ser. Isso aqui já coloca reverte toda a tradição filosófica, desde Parmênides, quando dizia que o ser é e não pode deixar de ser, e o não ser não é nem pode vir a ser. Ele está resgatando aqui os pré-socráticos, está resgatando Heráclito, quando diz que o ser é devir. O Simondon diz: o ser não se opõe ao devir. Ele vai dizer que o devir é uma dimensão do ser. Por quê? Porque não existe o ser, ou seja, o indivíduo, separado do seu meio associado, com o qual ele mantém as relações. E por isso que ele mantém sempre a sua individuação. A individuação não é um fim, como é o caso do Aristóteles, que é o problema filemórfico, uma finalidade, é um fim. A individuação é um processo. Por isso que ele vai resgatar uma questão do Bachelard, que é justamente aquilo que o Bachelard chama de realismo das relações, que é justamente a relação como sendo constituinte da individuação. O Heidegger, quando coloca o Dasein, ou seja, o ser no mundo, ele pressupõe um ser e pressupõe um mundo. Em Simondon, o ser e o mundo se originam simultaneamente. O indivíduo e o mundo.